essa área de conhecimento. O Leonardo tem aproximadamente 16 anos de Vilares, certo? 16 anos de Aços Vilares, sempre trabalhando nessa área de análise de falha, de problemas, de estruturas, de aços especiais. E ele trouxe aqui para nós uma palestra super enriquecedora para vocês e que tem tudo a ver com a nossa engenharia mecânica. Tudo a ver. E também, com quem está fazendo o técnico, também vai conseguir entender. Em alguns momentos, a palestra pode ser num nível um pouquinho mais elevado, mas ele vai transmitir para vocês um conhecimento e vocês, tenho certeza, vão entender. Ok? Vamos dar as boas-vindas ao Leonardo com uma salva de palmas. E já antecipadamente agradecer a presença dele, a disponibilidade dele de vir de longe para aqui, para nós, para estar conosco e transmitir um pouco do que ele conhece para vocês. Tá bom? Aproveitem, depois façam perguntas se tiverem dúvidas. E, Leonardo, a palavra é sua. Fale firme no microfone para que o som saia bem na outra sala também. Ok? Boa sorte. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Agradeço ao professor Mário, ao professor Pedro pelo convite de poder participar aqui do Instituto Federal de Educação, né? É uma escola bastante importante, reconhecida no país, né? Pela bagagem técnica, né? Que os profissionais aqui formados carregam. Então é um prazer a gente ter um convite desse para poder vir fazer uma apresentação rápida e mostrar um pouco da experiência de trabalho que tenho executado ao longo dos anos aqui. Eu vou apanhar um pouquinho aqui no enter, no microfone e tal, aqui, mas por favor, aí, vocês forem dar risada, vocês riem baixinho, tá? Para não me deixar me envergonhado aqui na frente aqui. Bom, vamos falar aqui, né, vamos ver um estudo de caso, análise de falha em engenharia, é uma coisa que a gente aprende na escola de engenharia e também na parte do colégio técnico, é a resolver os problemas e tudo dá certo, né? Tenho enunciado que o problema o professor passa para a gente e tal, e tudo dá certo. Só que depois nós vamos fazer a coisa ao contrário, é o que a gente vai estar vendo aqui para frente. Tem o meu e-mail, depois se alguém quiser fazer algum contato, alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade, que é um imenso prazer eu estar respondendo as coisas para vocês aqui. E eu trabalho há muito tempo nessa área, né? Comecei a estudar aí como o pessoal aí de colégio técnico. Hoje eu tenho desenvolvido bastante coisa que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu trabalho na parte aqui de enriquecimento de urânio em Aramar, foguetes lançados pela Força Aérea, submarinos da Marinha, foguetes do Sistema de Defesa de Israel contra terroristas e outras coisas mais aí que a gente tem feito ao longo de todos esses anos que eu tenho desenvolvido. E no Ministério da Defesa eu sou tido como uma pessoa, um profissional que eles consultam quando tem alguma coisa da área de engenharia mecânica e metalurgia no Brasil. Inclusive eles me indicam para embaixadas de países amigos quando tem algum problema que a gente possa resolver auxiliando esses países aqui. Vão falar, puxa vida, né? Mas você faz tudo isso daí, né? Mas eu comecei bastante pequeno. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez do Colégio Técnico de Itapeva. Eu sou técnico, metalurgista formado lá. Me formei lá no ano de 79, né? Faz bastante tempo já, acho que muitos de vocês aí não tinham nem nascido ainda. E sou oficial aviador, piloto militar da Força Aérea Brasileira, Academia da Força Aérea. Então, por isso que eu participo em muitos projetos da Força Aérea, do Exército e da Marinha, né? Posteriormente, depois eu fiz o curso de Engenharia Mecânica na Universidade de São Francisco e na Unicamp, mestrado e doutorado. Então, vocês se perguntam às vezes, puxa vida, eu estou começando aqui embaixo, será que eu vou... Né? Puxa, é tão difícil o negócio. É só ter paciência e dedicação. Vai ter um monte de gente que vai falar, é besteira que você está fazendo, não perca seu tempo, não sei o que, não. É só um pouco de força de vontade, né? Dedicação, fé, que a gente consegue aí ter uma evolução profissional
bastante grande. Bom, mas vamos aqui à parte que interessa. Eu vou apresentar aqui um estudo de caso, né, de uma falha de engenharia. Uma falha de engenharia. Quebrou a ponta de eixo de um carro e morreu a família inteira. Aí dá o azar de você ser o técnico ou o engenheiro que fabricou aquele componente ou projetou aquele componente. Aí você vai sentar na cadeira e se explicar para o juiz lá, né? Então, nós vamos ter que pensar um pouco da importância que tem aqui a sala de aula, vocês levarem a sério tudo que vocês estão aprendendo aqui. Por mais chato que possa parecer o professor que está ensinando ou a matéria que vocês estão aprendendo. Porque, antes de mais nada, é o nome da escola que vocês vão estar levando, e se dá uma zebra muito grande, é o nome da escola como instituição que fica comprometida. E responsabilidade jurídica, que eu como falei, se der um problema grave, vocês estiverem numa empresa, a empresa vai falar, meu, eu contratei você para fazer a coisa certa. Se você fez errado, você se vira juridicamente. Ou a empresa não vai se envolver no erro de trabalho que você acabou se comprometendo aqui, né? Essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês todos, tá bom? Isso aí depois aí vai ficar para vocês como material de referência. Então, como é que a gente aprende a resolver problemas de engenharia ou problemas técnicos, né? No caso do colégio técnico, né? Como eu vim, e no caso depois de engenharia, tem toda uma metodologia que a gente aprende, né? E nós temos aí no caso, né? Vamos ver uma coisa bastante interessante. Vamos voltar aí na época da Segunda Guerra Mundial, o viés de sobrevivência. Viés de sobrevivência, no caso da guerra, não seriam só os soldados mortos. Vamos falar de equipamento que deixa de funcionar. Essa lâmpada, ela tem um tempo de sobrevivência dela que ela tem que funcionar. Um carro tem o tempo de sobrevivência que ele vai ter que funcionar. Uma bateria de um carro, um pneu de um carro, uma bateria de um celular, de uma calculadora. Então, quando a gente fala sobrevivência em engenharia, é o tempo que aquele componente ou aquele sistema tem que funcionar e atender a necessidade que a gente quer. E aí o que acontece? O pessoal começou a ver o seguinte, os aviões, né, eles... perdia-se aviões durante a guerra, alguns retornavam, e aí o pessoal falava, puxa, o avião voltou igual uma peneira, né? Tudo cheio de tiro de metralhadora e de canhão. Ah, então nós vamos ter que reforçar esses lugares aí, para o avião ficar blindado e poder voltar lá para outra batalha e não ter problema nenhum. Beleza. Aí um cara perguntou, mas será que essa lógica aí está certa que a gente vai estar fazendo? Olha lá o avião como é que vinha. E a sugestão, o que foi? Vamos reforçar essa região do avião, né, que está tudo furado aqui, e vai resolver o problema. E o avião ele vai ter uma sobrevivência mais longa durante o período dos conflitos, né, aéreos que tem que ter lá. E aí teve um camarada, um estatístico, Abraham Wald, ele falou o seguinte, falou, gente, é o seguinte, ó, os aviões que estão voltando, vocês querem consertar só esse lugar. Por que não tem avião que volta com os outros lugares furados de bala? Porque esses aviões são derrubados. Então, na nossa análise de falha, nós não vamos resolver o problema da onde está furado. Nós temos que resolver o problema da onde não tem furo nenhum, porque esses aviões estão caindo lá no campo de batalha e o pessoal está todo morrendo lá. Então foi uma coisa assim revolucionária na área de engenharia, né? Então o que acontece? Os buracos mostravam o contrário do que estava acontecendo na realidade nos combates aéreos. E isso daí contraria muito a nossa lógica do que nós estamos sentados aqui na sala de aula aprendendo, né? Deu para ver já no rosto de vocês aí, fala, puxa vida, esse negócio aqui é uma coisa meio ilógica. Mas depois que a gente sair da sala de aula e for trabalhar numa empresa, trabalhar em projetos, trabalhar em alguma coisa, a gente vai ver que muita coisa ilógica pode acontecer, né? E nós vamos fazer uma investigação, como aquela lupa. Tem casos que nós vamos ter que pegar uma lente de aumento daquela para poder estar vendo o que acontece nos componentes que nós vamos estudar. Então, aqui, vamos ver um exemplo aqui do professor Bill, que algum de vocês aí conhecem.
como que a gente faz um cálculo de dimensionamento de um componente, de um eixo, a força, o torque que ele tem que aguentar, o diâmetro mínimo que ele tem que ter para não quebrar, tal, né? Puta, é uns negócios legais pra caramba pra gente calcular, né? Tudo umas coisas jóia pra caramba. Fala, meu Deus do céu, por que eu vou ter que aprender isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Gente do céu, né? Quanta coisa, a gente vai, aquele negócio todo lá e, opa, perdão, e a gente chega no nosso resultado final. Puxa, o eixo tem que ter essa dimensão para aguentar esse torque, beleza, e acabou. Muito bom. E dá um trabalho do caramba fazer isso daí. Um problema desse vai muitas horas para a gente estar calculando, fazendo todo esse negócio. Mas, na verdade, como que os problemas de engenharia podem aparecer para nós, né? Tanto para técnico como para engenheiro? Pode aparecer desse jeito aí, ó, né? Um trem que quebrou o eixo no meio, uma engrenagem que rachou, um outro eixo que quebrou, um eixo de gerador eólico aqui, né? Um gerador eólico, quantas mil casas dá para gerar eletricidade? Se quebrar, pode ficar hospital, farmácia, sistema de trânsito sem eletricidade. Aquela última figura embaixo, o que que é? É? Um navio, é grande pra caramba, né? Quebrou igual o quê? Igual um palito de fósforo, né? E aí você trabalhou no negócio, você tem dinheiro para pagar o navio, se você fizer uma besteira, um cálculo lá? Fica caro pra caramba. Então, vocês veem a importância do trabalho da gente dessa área de mecânica. Quem que vocês acham que dá mais problema, onde a perda é maior? Erro médico ou erro de engenheiro? Engenheiro gosta de... Ó, engenheiro quando erra, não é brincadeira não. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Nós vamos ver aqui como é que a gente faz aqui um problema. Aqui a gente aprende com o enunciado. O professor Pio, os demais colocam um enunciado e a gente vai discorrer o problema e vamos calcular, chegar num resultado lá que ele vai dizer depois se está certo ou se está errado o nosso cálculo. E ele quer que a gente esteja certo, porque quando você for trabalhar, ele não quer que o nome dele esteja associado a um projeto errado, né? Para não ter nenhum problema para vocês como profissionais e nem o nome da problema econômico com a escola. Só que o que acontece? Nos exemplos que eu mostrei para vocês aqui no slide anterior, a gente tem o resultado. O navio quebrou no meio. A ponta de eixo do carro quebrou e uma família inteira se acidentou, né? Uma ponte rolante numa fábrica quebrou no meio, lá com o momento fletor, lá que nós não calculamos direito, e deu um monte de problema. É assim que vem os negócios. Falei, e agora? Ah, mas você é engenheiro, você é técnico, você sabe como resolver isso. Aí você olha aquele monte de ferro velho e fala, e agora? Como é que eu faço com esse negócio aqui? Eu tenho o resultado final e tenho que andar para trás para fazer o enunciado do problema e entender o que aconteceu. Aí, mais uma coisa, contrariando a nossa lógica daquilo que a gente está aprendendo aqui. Por quê? Aqui a gente aprende a resolver o problema do enunciado para baixo e vamos formando um monte de conhecimento na nossa mente. A hora que a gente tiver um problema desse tipo, nós vamos em cada gavetinha da nossa mente, lá do que nós aprendemos, vamos pegar, isso aqui eu aprendi a resolver em tal matéria, isso eu aprendi em tal lugar, então eu vou ter que ir fazendo a coisa aqui, montando um tabuleiro de xadrez e para poder resolver o problema. E aí nós vamos ver depois montar o enunciado, que vai ser igual ao que vocês têm aqui, o processo de fabricação, se o projeto estava certo ou errado, ou se ele foi executado de forma errada. Eu peço a vocês que qualquer dúvida, quiserem que eu repita qualquer coisa, aí, por favor, sintam-se à vontade, podem interromper, tá? Que não é interrupção, não é bastante interessante, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Então, nós vamos ver aqui, essa aí é uma máquina pequena, é um negócio gigantesco, né? Uma máquina daquelas de mineração, e uma volta daquela roda lá, ela carrega um caminhão de 350, 400 toneladas. E se quebrar o eixo daquele negócio, vai ficar barato consertar uma máquina dessa daí? Quantos meses vai ficar parado um equipamento desse? Um monte de gente vai ficar contente. Vai faltar minério de ferro para fabricação de aço, vai parar de fabricar carro, navio, geladeira, micro-ondas, peças para automóvel, até aço para carteira que você... É um pepino gigantesco, né? Então vamos ver uma coisa interessante.
Nós temos aqui o eixo, né, que aciona aquela roda. Deixa eu voltar aqui atrás, por favor. Então, aqui dentro tem todo um sistema que movimenta essa roda, tem um eixo de propulsão bastante grande aqui. E nós temos aqui o eixo, dá para ver que é um eixo bastante pequeno. Ele usinado desse jeito, ele deve pesar umas 8,5 toneladas a 10 toneladas mais ou menos aí. Uma peça bastante pequena, né? A gente está acostumado com peça pequena e tal, mas tem umas que são desse jeito aí. E aqui, como eu falei para vocês, é como é que o problema aparece para a gente. Está lá na terra, jogado, o pessoal te chama lá e fala, ó, quebrou o eixo, ó. Você é técnico, engenheiro, vê o que dá para você fazer aí, porque a máquina não pode ficar parada. Senão o pessoal vai ficar bravo. Bom, e passou o problema para a gente que a gente não sabe o que é. Então nós vamos ver aqui um outro exemplo, deixa eu ver aqui, né? Uma aproximação da peça aqui. Opa, esse slide aqui eu deveria ter tirado, eu não tirei aqui, vocês me desculpem, né? E aí o que acontece? Nós vamos ver o material que é feito esse aço. Aí nós vimos que é um aço que chama, a norma alemã, 16582, tem toda a composição química dele aí, que na norma SAE equivale ao 4330, né? Eu não vou ler toda a tabela. Aí nós temos aqui as propriedades mecânicas, né? Resistência à tração, limite de escoamento, alongamento, né? A parte de impacto, redução de ar, impacto à temperatura ambiente 20 graus, a menos 40, a dureza, tudo especificado direitinho. A 25 milímetros de profundidade do eixo, a 1/3 do raio e bem no diâmetro, bem no centro do eixo lá. Está tudo em inglês. Então é importante, dá para ver que é necessário o profissional de hoje ter conhecimento de inglês, porque normas e desenhos vêm todas em inglês. Então o eixo tem que atender isso daqui. É isso que a gente quer quando a gente fabricar esse eixo, fazer o tratamento térmico dele, tirar os corpos de prova que vai para o laboratório, fazer ensaio de tração, de impacto, de microestrutura, e tem que atender todas essas propriedades aí, né? É o que a gente espera. E aí nós temos as condições dele lá, de tratamento térmico, né? A normalização, que vocês já aprenderam, toda essa sequência, normalização, recozimento de amolecimento, o recozimento pleno, alívio de tensão, têmpera, né? E o revelimento, né? E eu coloquei lá o que é para fazer, cada um desses tratamentos vai fazer no material. E aqui a aplicação, vamos ver se esse eixo, se o material está sendo aplicado de forma correta. Então, este aço, ele é usado para fazer ferramentas que requerem boa plasticidade, é bom para forjar, alta resistência, deve ser utilizado para peças grandes e peças importantes, tais como maquinaria pesada, eixos, turbinas, lâminas, quer dizer, então o material está certo, está especificado certo. Só que nós não sabemos se aquele que quebrou, se está feito com esse aço aqui ou não. Mas nós vamos ver o que aconteceu aí, né? Então, nós temos um processo de fabricação. Então, quem for trabalhar com o processo de fabricação, vai ter um roteirinho, aqui está extremamente resumido do que nós vamos fazer lá. Então, vamos lá. Então, primeiro, na serraria, nós vamos fazer um lingote de 40 toneladas desse material. Vamos forjar 2 peças juntas, nós vamos ver no outro slide como é que a gente faz. Vamos cortar a cabeça quente do lingote, porque todo lingote tem aquela cabeça quente, que é a parte de impureza que a gente não deve utilizar. Vamos ter que fazer aqui um alívio de tensão para ficar mole, para a gente poder cortar as peças, poder fazer a usinagem. Vamos serrar no meio, vamos fazer normalização, têmpera, revelimento, vamos usinar e vamos vender para o nosso cliente. Essa é a melhor parte aqui. Daqui para trás tudo é desespero. A gente não sabe se vai conseguir chegar aqui e conseguir vender a peça, né? Senão não vai dar problema aí no meio do caminho aí. Aí, está exemplificado, nós temos aqui um esquema de lingote de livro, similar aqui aos livros que vocês estudam, né? Aí nós temos cone de segregação negativa na parte de base do pé, as impurezas na cabeça quente, que a gente tem que cortar fora. Aqui a chama de pé de lingote, lá é a cabeça do lingote. E nós vamos forjar 2 peças juntas, uma vai ser a peça do lado do pé e a outra a peça do lado da cabeça do lingote, e vamos usinar 2 peças mais ou menos daquele jeito lá.
Parece pequeno. Eu falei, o lingote é 40 toneladas, está lá em cima, vai sair mais ou menos ali umas 15 toneladas cada peça dessa aqui que a gente cortar no meio, e depois de usinada vai dar umas 8,5 a 10 toneladas de peso cada uma. Ou seja, eu vou jogar muito material fora em usinagem, um monte de coisa aí. É uma peça bastante cara. Leva mais ou menos aí uns 60, 90 dias para a gente conseguir fazer uma peça dessa. Então, se leva 60, 90 dias e quebrar o eixo, quanto tempo vai ficar parada aquela máquina lá? 60, 90 dias. Né? Cada volta dela, ela enche um caminhão de 300 a 350 toneladas. Então, dá para ver o prejuízo enorme que é para a economia, né, de uma empresa, de uma cidade, de um estado, o que pode acontecer aí. Então, vamos lá. Né? Então, nós fizemos, forjamos tudo e vamos tratar a nossa peça. Aqui está bastante resumido o que eu vou estar apresentando para vocês. Então, no slide anterior, nós forjamos as peças, chegamos naquele estágio, cortamos no meio e mandamos para o tratamento térmico. Aí foi para o tratamento térmico, direitinho, tal, aquela coisa, aquecemos na temperatura correta e resfriamos no tanque de água. E aí saiu desse jeito do tanque de água. Vocês conseguem ver uma diferença entre uma e outra aí? Dá para ver que essa daqui, ela tem uma trinca nessa peça, a outra não. Então você já imagina o tremendo prejuízo que é, né? Numa carga de 2 peças de tratamento térmico, então 50% já é sucata e a gente já começa a ficar preocupado com aquela última frase que eu mostrei lá, vender para o cliente. Então essa daí a gente não vai vender mais. E um monte de gente começa a ficar nervoso dentro da fábrica, o que vai acontecer daqui para frente. Aí nós fomos vendo, né, como que separou a peça, e teve outras cargas que foram sendo feitas e foram trincadas desse jeito aqui. Aí o que aconteceu? Isso daqui é um trabalho, não é um trabalho aqui do Brasil, é um trabalho que aconteceu em outro país, tá? Que eu estou apresentando, mas não é acontecido aqui no Brasil. Aí começa aquelas perguntas, né? Por que começou a trincar as peças no tratamento térmico? Antes não trincava. Nossa, a trinca, ela começa desse lado aqui ou começa do outro lado lá? Falou, nossa, a trinca está brilhante. Olha como é que ela está, rachou a peça no meio, puxa vida, e agora? Como é que nós vamos resolver esse negócio? E as próximas peças que a gente for tratar, será que vai dar problema ou não? Vocês estão vendo que está bem diferente daquilo que a gente aprende na sala de aula. Na sala de aula a gente aprende a resolver o problema, calcula, deu certo, se errou, o professor ajuda, tal, aquela coisa toda. Só que lá para frente o professor não vai estar perto para ajudar. Por isso vocês têm que aprender bem o negócio aí, se vocês querem ter um sucesso aí no trabalho de vocês aí. Mas vamos continuar aqui, né? Aí começa aquela coisa, né? Todas as informações são muito importantes, até aquelas coisas mais improváveis. Se vocês tiverem aí a oportunidade, tem um canal de televisão que passa aquele Mayday, desastres aéreos lá. Então, para quem quer ver como é que se resolve problema complicado de trás para frente, vale a pena, às vezes, assistir algum episódio daquele e a gente vê como é que as coisas acontecem lá. Trincou no tratamento térmico. Ah, então o tratamento térmico foi feito errado, vocês não respeitaram os parâmetros de processo, vocês fizeram besteira no tratamento térmico, olha o que vocês estão aprontando aqui. Opa, peraí, vamos ver o que aconteceu, vamos analisar. Não dá para concluir na primeira, não é porque trincou no tratamento térmico que o problema é do tratamento térmico. Ocorreu lá, vamos lá. Aqui é o diagrama de transformação e resfriamento contínuo, é daquele livro que eu coloquei lá, o Atlas de Continuous Cooling Transformation, né, tem o autor tudo direitinho, desse aço aí. E nós estamos vendo aqui na linha vermelha exatamente o centro daquela região redonda de mais ou menos lá aqui de 670 milímetros, que é aquela parte mais fina do eixo. A parte maior era 1.400 milímetros. Então, olha bem que material, como é que esse material é. Lá no centro da peça, ele vai ter mais ou menos aí uns 90% de bainita, o resto de martensita. Quer dizer, esse material tem uma temperabilidade extremamente elevada. Então, não dá para brincar com ele no tratamento térmico,
que se olhar torto ele vai trincar. Então, é um material sofisticado. E dá para ver o que? Mesmo com um diâmetro muito grande, resfriado em água, em óleo, a gente consegue temperar até o meio da peça. Ao ar, se ela tivesse aqui quase 1 metro de diâmetro, consegue temperar tudo. Quer dizer, é um aço com uma altíssima temperabilidade, esse daí. A escolha está correta. Mas vamos seguir. Aí a curva de revenimento dele, essa parte, na mesma página, essa mesma escala é aquela que eu mostrei anteriormente. Aqui eu tive que cortar a página no meio para poder ficar visível para a gente aqui. A gente tem a curva de dureza, né, do ensaio Jomini, vocês devem ter ouvido falar do ensaio Jomini, e as curvas de revenimento para várias temperaturas de revenimento e a dureza que a gente quer. Então, ele revenido aqui na faixa aqui de 600 e... cadê a temperatura aqui? 550 graus aqui, o material ele dá 35 ROC de dureza. É uma dureza bastante elevada, bem no centro da peça. Oh, putz. Então, é um material que a gente tem que tomar cuidado mesmo aí. Será que os caras estão certos lá, que nós fizemos besteira no tratamento térmico? Vamos continuar aqui, né? Agora, qual que é a tendência e característica das peças que estão trincando? A gente viu, estão trincando várias no tratamento térmico. Eu mostrei um exemplo aqui, mas eles perceberam várias. E aí o que eles falaram? Falaram, olha só, as peças que sempre trincam é aquelas que estão do lado da cabeça do lingote, né, que eu mostrei alguns slides atrás, e eu vou mostrar novamente aqui, né, para a gente poder estar lembrando. Lembra que eu mostrei essa figura aqui? E as peças que sempre trincam é aquelas que é do lado da cabeça do lingote lá, né? Enquanto essas peças do pé do lingote não dá problema nenhum. Ah, beleza, só vamos fazer peça com o pé do lingote, o resto do material a gente joga fora. Mas quem que vai pagar a conta, né? Não dá certo, né? Não pode ser desse jeito, né? Nós somos todos técnicos, engenheiros, a gente não pensa do lado emocional, nós somos bastante racional nesse ponto, então vamos ter que achar uma solução para esse problema aqui. Aí, vamos ver lá o que aconteceu, né? Sempre repito, todas as informações são importantes. Aí eu falei lá no começo que a gente ia lá com uma lente, né? Então, às vezes é normal a gente utilizar uma lente de aumento, às vezes uma lente daquela com uma lâmpada, que às vezes o lugar está meio escuro, e nós vamos observar a peça, o que aconteceu com ela aqui. Então, vamos lá ver o que aconteceu aqui. A trinca foi exatamente no centro da peça. Se vocês pegarem uma trena e medir essa distância e essa vai ser igual. Puxa vida, a trinca boa pra caramba, inteligente ela, hein? Ela racha a peça, nem taquara com facão a gente racha no meio certinho desse jeito aí, né? E ficou exatamente igual. Se você pesasse as duas ia dar o mesmo peso com erro de balança só. E o que acontece? Por que acontece isso daqui? A trinca aparece na região de máxima triaxialidade de tensão. Seria o lugar onde era mais provável do material trincar. Peraí, mas por que ele ia trincar exatamente nesse lugar aqui? E vocês conseguem perceber aqui no topo da peça uma diferença de coloração? Tem uma coroa circular, amarronzada, e o centro dela meio cinza. Eu vou passar aqui para vocês, ó, aqui amarronzado, e aqui no meio nós temos aqui uma região diferente. E aqui a superfície de fratura, extremamente plana e lisa. Isso daí é uma fratura tipo de vidro. Vidro, quando quebra, quebra desse jeito. Opa, peraí, mas aço é tenaz. Como é que aço vai quebrar igual vidro? Que besteira que fizeram nesse negócio para o material. Vidro quebra de forma frágil. Nós temos um aço que trincou de forma frágil. O Titanic afundou porque ele trincou de forma frágil. Opa, então estava no tanque de água, de têmpera, o Titanic estava no mar, opa, então estamos afundando um Titanic dentro da fábrica aqui, em cada carga de tratamento térmico, né? E interessante, né, essa diferença de cores aqui que chamou a atenção na nossa observação lá, esse negócio aí. Mas vamos seguir aqui para a gente ver
o que mais que aconteceu aqui, né? O que mais que tem que chama a atenção da gente aqui, ó? Esse lado aqui da trinca, esse lado aqui, ó, que está escuro, que nós temos aqui uma região aqui mais cinza e aqui mais amarronzada, ela corresponde, fica mais perto do lado da cabeça quente do lingote que a gente viu lá no nosso processo lá. Opa! Será que tem alguma coisa aí, alguma coisa de cabeça quente no material? O que que acontece? E a gente vê, não sei se vocês conseguem perceber, que essa região é meio cônica aqui dentro do material aqui, ó. Ela vai com uma certa conicidade aqui. Então, peraí, o que está acontecendo? Era para ficar tudo igual. E a fratura extremamente plana. E se a gente fosse cortar isso com uma serra no meio, eu acho que não ia conseguir uma perfeição de separar meio a meio da forma que foi conseguida aqui, né? E aí, o que que acontece aqui? Vamos ver o topo das peças aqui como que era, essa região aqui do topo que está assinalada aqui com a peça vermelha aqui. Olha lá, ela fez aqui um detalhe, aquela região cônica, eu não sou muito bom de desenho, então aqui eu não fiz um arco de círculo, e aqui eu não fiz um formato de uma parábola, mas dá para ver aqui essa diferença de coloração dessas regiões aqui, né? Então tem alguma coisa errada, né? Que aconteceu nesse material, aconteceu nessa peça que está. Eu acho que eu estou atrapalhando vocês ficando aqui ou não? Não, tranquilo? Então, tá bom. Que aí se eu tiver, vocês avisam, eu abaixo, saio do lugar, tá, para não atrapalhar vocês aí. E aí, o que que acontece? Vamos ver o topo da peça aqui, antes do tratamento térmico, que a gente está vendo só a peça tratada. Só que a gente tem que fazer uma investigação antes. Ou seja, ao longo do tempo, a gente foi sendo acompanhado várias peças em produção. Algumas trincavam, outras não, e cada vez que trincavam uma peça, mais desesperado o pessoal ia ficando. Aí, no corte de serra, aqui aquele diâmetro de 540 milímetros, aquele diâmetro da flange. Vocês conseguem perceber que tem um monte de pipoquinha aqui no material aqui? E aqui no meio tem uma região escura? Não era para estar desse jeito não, era para estar tudo liso. Vocês aqui na oficina, na aula de oficina, vocês já serraram aços alguma vez? Vocês já viram algum aço desse jeito aqui? Ele fica sempre liso ali no meio, a gente não consegue observar coisa desse tipo aqui. E aí o que o pessoal reclamou? Falou, olha, a gente quando vai serrar esse topo aqui do material, uma lâmina de serra dá para cortar 40 peças. E quando tem uma lâmina de serra de metal duro, né? Ah, mas e agora? Ah, não, corta uma peça e não aguenta, você tem que trocar porque está tão duro esse negócio. Falou, pelo amor de Deus, isso aí não é aço. Porque se está acabando com uma serra de metal duro num primeiro corte, tem algum problema muito grave acontecendo aqui. E esse tipo de problema que aparece aqui, não é um problema, é uma característica metalúrgica, acontece muito aonde? Em aços ferramenta. Aço para matriz de forjamento, aço rápido para ferramentas de corte que vocês utilizam, aço para injeção de alumínio, aço para fundição. Aí pode aparecer esses tipos de ponto desse tipo, porque a composição química do material é para aparecer. Mas nesse caso aqui não. Ah, então trocaram o material. O pessoal está fazendo aço lá na serraria, em vez de fazer 43,30, está vindo aço ferramenta. Falou, legal. Só que no mesmo lingote, né? Metade sai 43,30, outra metade sai aço ferramenta. Então nós vamos cozinhar na panela, a metade vai sair feijoada e a metade vai sair pudim. Maravilha, a tua conclusão está uma maravilha. Então, apaga. Todos os questionamentos são importantes, a gente não pode deixar nada de lado, que às vezes é onde dá o estalo e a gente consegue detectar qual que é o problema que está acontecendo. Mas vamos ver lá. Até esse momento, já deu para você ver quanta besteira que foi feita no processo de fabricação dessa peça aí? Então, esse tipo de coisa não dá para os professores ensinarem em sala de aula. Eles dão todos os conceitos básicos, os conceitos principais, para quando vocês forem estudar um problema desse tipo, como eu falei, vocês abrirem as várias gavetinhas no cérebro,
pegar os conhecimentos e analisando de trás para frente o que está acontecendo. É isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês aqui. E aí vamos ver lá, né? Nós vamos cortar uma amostra. Bom, foi uma lâmina para dar um corte, nós vamos gastar mais uma lâmina de metal duro, e depois vamos jogar fora, para cortar uma fatia de 10 milímetros dessa peça aqui, e vamos fazer uma macrografia para a gente ver o que é esse negócio aqui. Macrografia, micrografia vocês conhecem, né? Prepara no laboratório, faz o ataque químico e olha no microscópio. Macrografia vai ser no tamanho da amostra desse tamanho aí. Então o ataque químico não vai ser naquele potinho pequeno de vidro. Como isso aqui tem 650 milímetros, vocês imaginam o tamanho do pirex que vai ser, né? É leve pra caramba uma fatia disso daqui. Como é que eles vão carregar isso e colocar num ataque químico de ácido, né? E para a gente não cair dentro do pirex junto com a amostra de aço. Então é um negócio bastante complicado da gente estar fazendo, mas é importante de ser feito, é uma ferramenta de exame de materiais. Aí nós vimos que estava desse jeito o material. Lembra aquele monte de pipoquinha que a gente viu lá na lâmina depois do corte de serra? Apareceu aqui, ó, um monte de pontinho preto e bem escuro lá no meio. Naquela peça trincada, o que a gente observava nela lá? A gente via aqui uma coroa amarronzada nessa região e o centro dela um cinza escuro, né? Tinha uma coisa diferente e nós conseguimos comprovar isso daqui. Aqui a gente vê que a peça está cortada para ficar mais fácil para a gente colocar no nosso pirex. Aí não precisa ser um pirex tão grande para a gente colocar no banho de ácido. Pode ser em fatias, a gente numera e coloca desse jeito aí. Isso aí não é normal no aço 6582. Em nenhum aço isso daí é normal acontecer. Qualquer aço que apresentar isso daí, o aço está com defeito de fabricação. Opa, então já pegamos um problema e isso daqui não é do tratamento térmico. Puxa, graças a Deus, né? Então todo mundo culpando a gente pelo tratamento térmico aqui, não é lá. Mas vamos fazer o seguinte, já que está tudo bagunçado esse negócio, vamos fazer a análise química do material. Vamos pegar uma amostra aqui no meio, dessa região central que está escura, e vamos pegar aqui na superfície que está mais clarinho, que a gente supõe que está o mais próximo do material que a gente queria, né? Que a gente tinha intenção de fabricar. E vamos ver como é que estava esse negócio todo aí, o que significa. E às vezes é uma mancha cosmética, às vezes não é nada, está só com essa diferença de coloração. A gente vai fazer análise química, vai dar tudo igual, e nós vamos falar, puxa vida, então esse negócio da macrografia não é problema, e o pessoal da serra não está serrando direito, então a lâmina de serra de metal duro está vindo com defeito, ou não é metal duro, estão vendendo material falsificado para a gente. A gente começa a ficar desesperado, né, numa situação dessa daí. E fizemos análise química. Aqui eu coloquei o especificado do aço 1.6582, que é o que está naquela primeira tabelinha que eu mostrei lá nos slides com a composição química do material. O núcleo está reprovado, porque olha o carbono está o dobro do que era para ser. O manganês ele está dentro, aqui que mais aqui, o níquel está fora, o molibdênio está fora, o cromo está fora aqui, e o níquel aqui está dentro. Então a gente tem aqui o que predomina mais aqui é o carbono fora. E o meio raio, aquela região na superfície, está tudo maravilhoso, beleza. Ótimo. Aí que aço que é esse daí? Existem normas com as composições químicas dos aços. Tem a SAE, a ISI, tem a DIN, tem a BNT e tal. O 6582, beleza, bateu a composição química com tudo ótimo. E esse aço aqui? Não existe no mundo aço com essa composição química aqui. Caramba, né? Então, sei lá, né? Os ETs que chegaram e colocaram esse negócio lá e contaminaram o núcleo do nosso eixo lá e ele rachou no tratamento térmico lá. Então, o que está acontecendo? É uma tremenda de uma segregação química dentro do lingote que está causando esse problema. Ou o pessoal não homogeneizou
no aquecimento de lingote para dissolver as heterogeneidades de composição química. O que será que aconteceu? Caiu algum pedaço de material lá dentro? Ah, mas em todas as peças está caindo um pedaço de material estranho de um aço que não existe. E, na época, eles acharam um teor de carbono até de 0,80% aqui. Aí foi um caos, quer dizer, uma coisa extremamente danosa. Mas vamos continuar aqui, vendo o que aconteceu, né? E a gente aprendeu, né, pelo diagrama ferro-carbono, que todo aço ele tem as temperaturas AC1, AC3, MS e a MF, né, da temperatura de final de transformação de martensita. Algumas a gente consegue tirar diretamente do diagrama de ferro-carbono, para quando o aço é ligado, existem diagramas específicos e formas da gente calcular isso daí. Aí o que o pessoal fez? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a composição química do 6582 e o do aço estranho e vamos calcular as temperaturas. Como está trincando na têmpera, vamos pegar aqui só a temperatura de início de martensita e o final dela aqui. Olha que legal. Da região do 6582, desculpa que eu esqueci de colocar 6582 aqui em cima, MS 341 graus, do aço estranho 196, quer dizer, uma diferença bem grande. Assim foi caindo todas elas. Quando eu tiver 90% de transformação martensítica aqui, 238 graus, eu já vou estar com 90% da transformação martensítica ocorrida. Ainda nem começou a transformar aquela região no centro da peça lá. Então são comportamentos totalmente diferentes que a gente está tendo aí. Mas para melhorar aqui a nossa imagem, vamos ver aqui como que ficaria o negócio. Aquele diagrama que eu mostrei para vocês, do aço 4330, né? Então os 340 graus dele aqui, ó, estaria aqui nessa região aqui, essa linha que dá uma ponta das setas aqui, né? E o do aço estranho, porque como é um aço que não existe em nenhuma norma do mundo, vamos dar o nome dele para aço estranho, para não dar outro nome para ele. O início de transformação martensítica dele vai começar aqui, nessa temperatura que é uns 190 graus, mais ou menos aqui para baixo. Ou seja, o aço estranho só vai começar a transformar. Eu não tenho uma curva dessa de transformação de resfriamento contínuo, porque não existe esse aço aí. E nenhum diagrama vai achar, porque é um aço que não existe. Então eu coloquei aqui para efeito ilustrativo, para a gente entender o tamanho do nosso problema aqui. Aí nós estamos transformando, né, resfriando a nossa peça dentro da água, lá, maravilha. Quando chega aqui nessa região que está quase acabando a nossa transformação de austenita para martensita e bainita, aí que aquela região central vai começar a transformar, né? Isso aí pode dar um problema de tensão muito grande, coisa no gênero assim. Como é que ficou a estrutura disso daí? Vamos ver. Então, na mesma posição que nós tiramos aquelas amostras de análise química, a gente tirou para fazer microestrutura, tanto na região chamada boa, como aqui na região chamada ruim. Agora aqui vamos fazer um negócio aqui, nós vamos fazer ensaio de tração, ensaio de impacto. Vocês lembram como é que é o corpo de prova do ensaio de impacto? Acho que vocês estudaram isso daí, né? Que ele tem aquela... Eu vou fazer um desenho rápido aqui para a gente entender. Então, ele tem um entalhe, né? Vocês desculpem aqui não ter ficado dentro da escala. A gente tem um entalhe aqui que é para forçar uma fragilização no material, visando ver a característica de fragilidade dele. Aí nós vamos testar o material. Vamos tirar corpo de prova e vamos supor o seguinte, que eu vou escolher aleatoriamente aqui, vou cortar um corpo de prova, só que eu não sei que isso daqui está acontecendo. A gente não estava sabendo que o problema era esse, agora está fácil. Está fácil entre aspas. Imagina que um pontinho preto desse daqui, ele venha coincidir com a raiz do entalhe do corpo de prova. E outro corpo de prova não.
Aí eu vou ter um corpo de prova com ensaio elevado e um outro corpo de prova com ensaio muito baixo. Vai falar, gente do céu, como que está variando as propriedades nesse material? De um lado o impacto dele está alto, do outro lado é o Titanic batendo num iceberg, vai rachar e vai afundar. O que está acontecendo com o material? Então a gente vê como que fica comprometido a qualidade metalúrgica de um aço devido a uma segregação química desse jeito aqui. E a mesma coisa o ensaio de tração. Se uma região dessa, que é um pontinho preto dessa, ficar naquela região, a parte útil do corpo de prova de tração, quando fizer o ensaio de tração, ele não vai dar alongamento, não vai dar redução de ar e não vai dar limite de escoamento. Resistência à tração vai dar alta pra caramba, porque esse negócio aqui é extremamente duro. Cada pontinho desse, ele tem a mesma composição química do metal duro, por isso que ele acabava com as serras. Então a gente fica louco, fala, gente, não bate resultado nenhum, não dá nada, né? Que doidice que isso aqui, o comportamento desse material aqui, né? Mas, vamos vendo lá. Olha que legal. Temos duas microestruturas, do 6582 e do aço estranho. Eu não sei se vocês conseguem perceber que lá tem muito mais coisas na foto do que a foto do lado direito. Aqui começa a aparecer, aqueles carbonetos que eu falei para vocês lá, que a dureza do metal duro, aparece aqui. As agulhas de martensita são muito maior, porque é outra temperabilidade, é outro aço, é um comportamento totalmente diferente. Aqui fica uma coisa mais homogênea. Desse lado aqui fica um treco muito mais heterogêneo, fica uma coisa mais complicada aqui para a gente estar analisando. E aí nós vamos ver agora a coisa, né, aquilo que interessa para a gente. A gente falou que como a composição química da superfície, o MS é 340 graus, vai começar a transformar em martensita antes. Então, é a região que está esfriando em azul e vai indo em direção ao núcleo do material. Beleza? Né? Aquela região lá, o que acontece aqui? Ele vem aqui, certo? Aí o que acontece no núcleo do material? Depois que está tudo transformado essa região, aí que o núcleo começa a se transformar. E o que acontece na transformação martensítica? Tem uma dilatação, né? Então aqui a gente tem a superfície, ela vai se dilatando, aqui ela vai contraindo o núcleo. A hora que ela acaba de se transformar, o núcleo aqui ele começa a se dilatar. Então, em termos de força, imagine como que fica a situação desse material aqui. É igual, como a gente fala, é um prego na peroba, vai rachar o negócio, não vai ter jeito nenhum aí, e vai rachar exatamente no meio da peça. Agora a gente consegue entender por que rachou no meio o negócio. Só podia ter rachado no meio, por quê? Eu tenho dois aços diferentes, toda essa região é um aço e essa região central é outra, com temperaturas de transformação diferentes no tratamento térmico, e que a hora que resfriou, isso daí, a hora que dilatou, rachou a peça no meio. Igual se bater um facão numa taquara, você mexe o cabo do facão, a trinca vai embora até lá embaixo. A velocidade que uma trinca dessa se propaga é a velocidade do som no material. 6 km por segundo. A hora que o material acaba de rachar, essa energia, a gente sabe que energia, nada se perde, nada se cria, energia se transforma, ela vai sair para o ar. Qual que é a velocidade supersônica no ar? 1.240 km por hora. Eu tenho uma onda de choque a 6 km, perdão, por hora não, 340 metros por segundo. O outro é 6 km por segundo, 50 vezes mais. A hora que essa energia sai no ar, quem está perto, se não tiver com protetor auricular, pode estourar os tímpanos. É igual um avião supersônico. Então, fica, o pessoal que está do lado fica até complicado para estar trabalhando, né? Agora nós vamos fazer um calculinho legal aqui, né, com a lei de Hooke, né, do ensaio de tração, que a tensão é o módulo de elasticidade vezes a deformação. E aqui foi feita uma série de cálculos, né, em termos de variação volumétrica da martensita. Como que é? É 1,043 vezes a porcentagem de carbono. Aí pegaram
Carbono de 0,35%, fizeram o cálculo, 0,47, 0,63 e 0,80 e calcularam a variação volumétrica aqui. Isso daqui, essa equação aqui, vocês acho que aprenderam na parte de ensaio de tração, esse tipo de coisa aqui. A deformação. Aí foi calculada a deformação, né? E depois da deformação, pegou os números aqui dessa variação da deformação vezes o módulo de elasticidade ou o módulo de hierarquia do aço e foi calculado as tensões. Então, olha só, eu não sei qual é a unidade de medida que vocês estão habituados a trabalhar aqui em ensaio de tração, é megapascal mesmo? 1750 megapascal, a condição de carbono 0,47, que é alta pra caramba. O 0,63, que eu coloquei lá no trabalho 0,60, 2095 megapascal. Vocês acham que aço aguenta isso daqui? Não. E com 0,80, 2460 megapascal. O negócio ia rachar mesmo. A tensão que o núcleo fez em direção à superfície era esses níveis de valores e a peça rachou no meio. Como eu falei, eram peças aí que antes da usinagem eram 12 toneladas, rachou exatamente no meio. Então vocês imaginam, a hora que racha, a peça dá uma pulada a metade de cima. 6 toneladas pulando. Vocês conseguem imaginar isso daí? Pulando por transformação de fase, né? É um negócio, não é brincadeira, é muita energia o negócio dá um salto desse tipo aqui. Extensões muito elevadas. Os aços, normalmente, eles ficam na fase de 1400, 1500, são aços aí de alta resistência. Esse nível de resistência, 1800 a 2000, é aço para trem de pouso de avião. 2500, nós estamos perto aqui, é o que o pessoal usa em Aramar para fazer enriquecimento de urânio. Mas não é esse tipo de aço, é aço Mareidin, é um outro tipo de material que eles utilizam aí também. Então, quer dizer, foi uma coisa extremamente complexa o que aconteceu aqui nesse material. Então, o que nós vimos aqui? A segregação química correspondente à cabeça do lingote durante o resfriamento de têmpera teve gradientes de transformação de fase que geraram tensões residuais mais elevadas que a resistência mecânica máxima que o aço 6582 poderia resistir e que resultou no trincamento de peça. Isso aí para a gente é legal. Está aí o enunciado do nosso problema. A gente chegando nisso daqui, puxa vida, então é o tipo do problema que o professor dá em sala de aula para a gente resolver, falar, puxa, a peça vai trincar no final. Nós fizemos o contrário e falamos, ó, professor, o teu enunciado foi desse jeito aqui, ó. E o que aconteceu? O que foi verificado depois? A cabeça quente do material que deveria ser cortada, alguém achou que não precisava e forjou a peça aproveitando a cabeça quente do material e entrou toda essa segregação química dentro da peça. Pergunto, quando o cara faz uma besteira dessa, ele fala para todo mundo que foi ele que fez? Não. Mas é óbvio que não. Quantos meses vocês acham que foram para a gente estudar isso, né, para o pessoal estudar isso e descobrir esse negócio aí? Foi entre 3 a 4 meses. Aí você chega para o cara, fala, pô, cara, mas por que você fez isso? Ah, eu achava que não ia ser problema. Mas por que você não perguntou para alguém, para um monte de gente que conhece? Não, sabe o que é? Eu falei, não quero saber o que é. Então deixa quieto e vamos lá. E aí, o que acontece aqui? Passa no RH. Exatamente no meio. Olha lá, aquela mancha preta que nós vimos lá, a mancha marrom, que era o desesperado aço quando ele é resfriado em água, né? E nós temos aqui alguns diagramas aqui de fratura de material, né? O que acontece? Se a peça fosse fina, a gente teria uma fratura inclinada. À medida que vai aumentando a espessura da peça, ela vai ficando mais plana até que ela fica lisinha dessa forma aqui. Nessa condição, a gente fala que a peça ela é dúctil, né? E a gente tem um estado de tensão plana. Desse estado aqui, a gente fala que ela é frágil e é um estado de deformação plana. Está plano aqui,
Está tudo plano aqui, opa, é deformação plana. Igualzinho o Titanic quando ele afundou. E vai caindo até na cidade do material, vai caindo de um valor elevado, não é desse aço aqui é uma figura ilustrativa, e vai caindo até que ele fica numa condição frágil aqui, e o negócio vai quebrar. Aí, vimos outras peças. Nossa, olha lá a profusão de peça trincada que apareceu. Ela tem um pedaço que voa longe, né? E aí começa, o que acontece? A trinca vai surgindo e aqui ela inclinou 45 graus. Como fala em resistência dos materiais, que quando a gente tem tensão plana, né, fica inclinado os esforços 45 graus. Puta que beleza, ó. A gente colocar lá um goniômetro aqui vai dar 45 graus. Vocês estão vendo o cone de segregação aqui? Ó, dá para ver direitinho nesse caso aqui. Ó. Tem uma peça aqui, tem uma peça lá. Aquela metade eu não sei se é dessa ou se é dessa, porque isso aí não foi aqui no Brasil que aconteceu esse treco aí. E um negócio interessante que vocês aprendem, o círculo de Mohr, né? Então a gente tem aqui para uma peça fina como que é. Então aqui ó, a tensão de cisalhamento é grande, quer dizer, ela aceita bastante deformação. A outra, a peça é grossa, olha aqui ó, a tensão máxima de cisalhamento dela é muito menor do que essa daqui. A peça vai rachar mesmo, não tem conversa nenhuma. Então, tudo aquilo que a gente vai aprendendo no curso técnico, no curso de engenharia, a gente viu que tem ali uma aplicação bastante grande disso daqui. E aí, olha que interessante, isso aqui é uma página aqui da minha tese de doutorado. Então eu peguei aqui como exemplo aqui a curva de resistência à propagação de trinca por fadiga. Eu fui variando composição química do aço, 43,20, 43,30, 43,40, até 1%, 43,100. O 43,30 é essa linha vermelha aqui, ó. Ela está baixa aqui. Quanto mais em pé a curva, mais frágil ela é. O vidro é reta. Bateu, ele quebra, vai embora. O 43,60 é essa daqui, ó. Então, o que acontece? Ele começou a trincar no 43,60, a trinca cresceu muito. Quando ela chegou na composição química do 43,30, a trinca estava tão grande, com uma velocidade tão grande, que ninguém conseguia parar mais ela. Resultado, tinha que rachar a peça inteira lá. Então, tudo isso baseado em dados assim de engenharia. Então foi feito um estudo de engenharia com respeito aí a essa peça aí. E aí tem outras coisas interessantes também para a gente ver. Cadê o professor Pedro? Eu e ele tivemos oportunidade de trabalhar na fabricação de aços para foguete, para pesquisas espaciais, foguetes de sondagem. Ali a gente tem o VLS, que explodiu na base de Alcântara em 2003. 14 anos depois que a gente tinha fabricado o aço. O meu nome e o dele ficou à disposição da justiça, 2 anos. Só que nos aços não acharam nada. O problema não era nos aços. Senão ele não estaria dando aula e eu também não estaria aqui na frente. Nenhuma empresa que quer procurar. Não, acabou tal, você vai procurar emprego numa empresa. Ah, foi você, puxa vida, por que você não vai trabalhar? Não. Então, a coisa mais importante que vocês têm como profissional é o nome de vocês. Procurar fazer sempre a coisa certa, correta, não tentar dar um passa-moleque aqui, dar um bypass ali, um quebra-galho lá, que lá para frente, depois, vocês podem ser cobrados de alguma coisa que em algum momento vocês se sentiram tentados a fazer. O problema aí foi outro, eu não vou entrar em detalhes disso daí. A Fiat tinha um problema aqui crônico com o Fiat Stilo, né, que o cubo da roda traseira quebrava, saía e o carro capotava. E foram vários que aconteceu isso daí, foram vários tal, e não, porque o motorista brasileiro não sabe dirigir, as estradas do Brasil são muito ruins. Só que começou um monte de coisa e falou, peraí, mas por que é só o Fiat Stilo com a roda traseira que capota e morre todo mundo? Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. E foi feita uma investigação, foi lá o pessoal da Unicamp que fez na época,
E aí existem aquelas coisas que eu falei para vocês. Vocês fazem um trabalho bem feito, ao longo dos anos, vocês não sabem o que pode acontecer. Dentro do laudo que o Denatran fez condenando a Fiat, que é o laudo que a Unicamp fez, entrou a conclusão da minha tese de doutorado. E aí eu falei, peraí, mas quem que é esse cara, né? Eu falei, não tem nada a ver com isso, eu fiz a minha tese de doutorado, vocês conversam com o Denatran. Não, mas você tem que mudar isso, porque vai ser um prejuízo muito grande para a fábrica. Não, prejuízo é para as famílias que estão morrendo gente lá, né? Então, deu uma série, e muita gente falou, não, você deveria de ter feito uma coisa, eu não vou fazer acordo, foi um trabalho meu, se eu anular a minha tese de doutorado, eu vou estar anulando toda a minha carreira profissional. Não, mas você, pô, cara, eles queriam te dar uma Ferrari, um Lamborghini, ou qualquer coisa que você fosse escolher. Eu falei, não quero, não preciso disso daí. Aqui vocês conhecem, Aramar é pertinho da gente aqui, né, de onde nós estamos aqui, e eles utilizam aço de ultra alta resistência naquelas propriedades que eu falei para vocês lá de 2.500 megapascal mínimo, para fazer centrifugação e enriquecimento de urânio. Se rachar a caneca, como eles chamam, um tambor parece o tambor de uma máquina de lavar roupa, só que ele gira 50.000 RPM, né? Então não dá para imaginar uma rotação dessa. Se rachar no meio, o que acontece? Exatamente. Então é uma tremenda de uma responsabilidade. E é esse tipo de coisa aí que espera vocês, né? Na profissão de vocês, que vocês tenham bastante sucesso. E foi o que eu preparei aqui de uma forma rápida, como eu falei, um trabalho que a gente levou aí 2, 3 meses para resolver. E a hora que saiu a conclusão, vocês acham que o pessoal responsável gostou de ver o relatório e falou, olha, é vocês que fizeram esse problema aqui? Não. Ninguém nunca vai assumir que fez um erro de engenharia. Então, esse foi o trabalho que eu preparei para vocês. Como eu falei, é uma máquina de mineração, isso aqui não aconteceu aqui no Brasil, foi um problema que eu fui colhendo os resultados e pegando. Dá para ter um roteiro de análise de falhas? É complicado, porque cada falha vai ser de um jeito. Existem livros, vocês colocarem na internet, análise de falhas, tal, vai aparecer, até enfim, né, uma série de manuais para quem for dedicar. Não, mas eu vou trabalhar só com projeto ou com manutenção. Se você vai trabalhar com projeto, uma hora você vai ter que fazer análise de falha, e quem trabalha com manutenção, parabéns, você vai trabalhar com análise de falhas por muito e muito tempo. Obrigado pela atenção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Eu passei o e-mail meu no começo, se alguém quiser mandar algum questionamento, alguma coisa, eu vou ter um prazer imenso em responder para vocês. Obrigado a todos. E eu falei que ninguém ia dormir, né? Eu falei, o negócio vai ser aqui toda. Eu falei, puta, ninguém vai dormir nesse negócio aqui, porque quem tem bicicleta aqui, cuidado que pode quebrar o eixo da bicicleta. Isso pode ser assim. Quem vai no supermercado já quebrou a trava de um avião da Gol, da TAM, perdão, e a porta do avião caiu no estacionamento do supermercado Extra. Tem supermercado Extra aqui perto? Então, toma cuidado, olha bem onde vocês vão estacionar o carro, nessa vaga não, nessa outra. Então é uma coisa que é muito próxima da gente. Agora eu acabei mesmo, muito obrigado pela atenção. Oi, Leonardo. Bem, muitíssimo obrigado pela palestra, pela presença. Foi maravilhosa. Eu gostaria de chamar aqui para entrega, nós temos uma placa de agradecimento, mas eu gostaria de chamar aqui para entregar essa placa o aluno Igor, que é presidente da empresa Júnior de Engenharia Mecânica, empresa essa que recebeu um certificado de congratulações. Essa semana, Igor, venha, por favor. Foi essa semana que recebeu esse certificado? Semana passada recebeu o certificado de congratulações da Federação das Empresas Júniores do Estado de São Paulo por ter cumprido todas as etapas, né, para a abertura da empresa Júnior de Engenharia Mecânica, que com certeza já a partir do primeiro semestre do ano que vem estará com o CNPJ operando. Então, Igor, por favor,
eu gostaria que você agraciasse o nosso convidado. Pessoal, apenas para encerrar